Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis. Abertura com imagens do entrevistado. Meu nome é Hagaluque, meu sangue é napolino. Eu vou falar real pra você que tá me ouvindo. Jesus é minha fonte, minha fé, minha vida. O microfone é minha arma, aqui vai minha rima. Meu rap é positivo, é poesia. Sem medo eu tô aqui pra derrubar seu ódio, seu preconceito, sua ignorância, sua arrogância daquele jeito. Você olha, me critica, fala da minha beca, diz que sou maloqueiro e pro seu desespero. De ponta a ponta, opa, o rap toca, desembola na maloca, desembota numa roda, roda pros mano que roda. O entrevistado, sentado, veste camiseta e short escuro. E tem ao fundo uma parede grafitada muito colorida. Eu vi o que minha mãe passou, o que ela passa. Hoje ela tem 75 anos de idade, tá ligado? E o que eu puder fazer por ela, eu faço mesmo, velho. Faço. Eu odeio o sistema empreendedor da fé, eu odeio, mas eu amo Cristo. Cristo que me resgatou. Cristo é hip hop. Né? Por isso que eu falo pra você que o hip hop ele me educou. Nessa época, eu entendi a luta dos pretos, dos índios. Eu sempre fui um branco no meio dos caras. Mas eu sempre fui um fudido financeiramente, igual os caras. E os meus irmãos que estavam comigo, era pardo, era preto, e nós era tudo igual dessa época. Tudo sofredor. Meu nome é Hagaluque, eu tenho vários vulgos. Sanguear Napolino, o Observador, o Velharia, o Vanguarda. Eu sou um artista da cidade. Meu nome completo, eu vou ter que falar mesmo, né? É Luciano Paulino de Moraes, vulgo Luciano. Eu nasci em Anápolis em 1973, no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, aqui no centro. Eu venho de uma família Meu pai faleceu quando eu tinha 10 meses, né? Então, eu tinha 10 meses quando meu pai faleceu, tinha um irmão do meio com 4 anos e a irmã mais velha que tinha 5 anos. 10 anos depois, a gente teve o quarto irmão de um outro relacionamento da minha mãe, que é o DJ Tubarão Branco, figura bem conhecida na cidade de Anápolis também. Nós sempre moramos aqui no centro por uma questão de sobrevivência e logística, né? Isso foi uma coisa que eu herdei da minha mãe, logística, porque banco, lotérica, farmácia, escola, a gente ia tudo a pé para economizar, porque morava num cômodo, um barraco de 3 cômodos com 6 pessoas, né? A minha mãe foi o porto seguro nosso para mostrar para a gente que a gente tinha que sobreviver de qualquer maneira. Então, o centro, nessa época, não era só rico e burguês que moravam no centro, era muita gente que morava num barraco no fundo para poder ter essa dinâmica financeira, né? Porque era muito difícil. A minha base primária foi no sítio do Pica-Pau Amarelo, depois Escola Espírita Bezerra de Menezes. Quando eu entrei no Professor Faustino, em 1985, foi uma virada de chave na minha mente que, cara, assim, poucas coisas na minha vida me traz recordações tão satisfatórias. Essa é a primeira que eu me senti importante. Eu era muito preso, né? Eu tinha uma infância muito presa. Minha mãe, ela ela tinha medo, né? O meu irmão do meio, ele estava a um passo já para maloca, ele jogava bola, era fenômeno na bola. Na Napolina, no juvenil, e a minha irmã era de estudar, então a minha mãe ficava muito preocupada comigo para eu se dar bem na vida e ser alguém, né? Era o pensamento da família da época, né? Mas eu tinha uma tendência muito forte para a cultura de rua. E até a 4ª série eu não tinha isso, eu ia atrás do meu irmão, o meu irmão era a minha referência, eu não tinha pai, né? Meu irmão foi a minha referência como pai. Mas na verdade quem me criou como um homem mesmo foi a minha mãe, né? Com responsabilidade, graças a Deus. Só que aí eu conheci a rua de 84 para 85, cara. Mano, eu devia ter conhecido antes. Mas assim, eu dou graças a Deus pela formação que a minha mãe me deu até os 10 anos. Foi muito importante para mim, aquela proteção de mãe, aquele calor humano, aquela mãezona mesmo, né? E quando as coisas ficou muito difíceis na família, eu peguei a fase fodida mesmo da família, essa fase cruel. Aí eu já estava com 11 anos de idade, aí veio tudo junto. A minha liberdade de fazer a 5ª série, no Professor Faustino, mulheres, amigos mais loucos do que eu,
cultura hip hop vindo. No final de 1983, eu tive o primeiro contato com a cultura hip hop através do break, no final de 83. O meu irmão fazia os passinhos de funk da época, né, que eram os passinhos de salão, e os amigos do meu irmão, que em especial é o Manchinha, foi o cara que introduziu o break em mim, no final de 83. Em 84 eu já dançava break, eu tinha 11 anos, eu já era destaque no meio da maloca do meu irmão ali, dos meus amigos, eu já dançava, eu tinha facilidade em fazer footwork, top rock, o que eles apresentavam eu já pegava fácil, era magrinho, né, desnutrido, dançava muito. Modéstia à parte, na minha época eu era um dos melhores. Não era o melhor, porque eu aprendi com os melhores, né? E era tudo começo, né? Era a saída de ditadura e a entrada do break. O break era um fenômeno. Em 84 o break era fenômeno. E o break que trouxe o hip hop. E de imediato, aquela veia artística que eu tinha dos 6 anos em diante, né? Eu amava o Sidney Magal. Eu imitava o Sidney Magal, que a minha mãe, ela chorava de rir, e ela pedia para ficar imitando. Tinha os Trapalhões no domingo, e quando eles faziam aquela sátira de videoclipe, eu ficava imitando. Aí apareceu o Michael Jackson, eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Puta, o Michael Jackson fudeu a minha mente, cara. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí, quando eu vi o break, eu falei assim, não é isso que eu quero, é o break. Aí, por sorte minha, os meus vizinhos já estavam nessa onda do break. O break era um fenômeno, no Brasil e no mundo o break era um fenômeno. De 82 para 83, tinha as festas eram em casa, era muita confraternização em casa. Era cultural ter as festas no sábado na casa de alguém. Então, quando tocava as músicas mais black, já tinha o pessoal do passinho. Meu irmão já fazia os passinhos de funk. O pessoal dessa linhagem do funk era o pessoal que se produzia bonito para pegar a mulherada depois do baile, depois dos passinhos. O break não, o break já era uma dança do chão. Era dança mesmo, para você dançar e se extravasar e você mostrar que você era melhor que o seu oponente. Eu me identificava muito com isso. E os amigos do meu irmão, os meus vizinhos, já dançavam no final de 83. Eles estavam já aprendendo com essa novidade que estava vindo, porque nas bancas de jornais vendia o passo a passo de como fazer footwork, moinho de vento, giro de cabeça, giro de costa, turtle. Aí eu pegava tudo fácil com eles. Aí em 84 eu já tinha destreza, eu já era um dos mais avançados no break. A gente já dançava break em 84. 85 já era o topo. E tinha a danceteria Policenter aqui em Anápolis, que era na Avenida Goiás, que foi a primeira danceteria de black music de Anápolis, Policenter. Ela era de sábado para domingo. Era tipo assim, a maloca e a periferia se encontravam ali e se esbaldavam. Aí o Manchinha me levou lá uma vez. Falou assim, você não pode entrar que você é de menor, mas eu vou te passar para você dançar na roda na hora que for o break. Aí ele me passou sem o meu irmão saber, porque meu irmão ia bater em mim, não podia. Só tinha gente de 16, 18 anos, né? E aquela loucura, todo mundo fumando, e o pau quebrando o som lá dentro. Aí na hora que começou a roda de break, o Manchinha me tirou lá da rua, falou assim, vai ser rapidinho, já falei com o dono, você vai entrar, dançar e já vai embora para sua casa, antes que sua mãe vai grilar comigo. E quando eu entrei, tinha uma roda de break, aí nessa eu entrei no Policenter, o Manchinha me batizou lá. Aí eu vi um cara chamado Vassoura. Mano, velho do céu, o Vassoura, eu falei, eu não danço nada, esse cara aí que dança. O Vassoura, ele foi o cara, sim, eu falo por mim, né, que eu sou vanguarda, sou da primeira escola, apesar de eu ser o cara mais novo da primeira escola, mas eu sou a primeira escola daqui. Eu fiz parte e sei quem é, sei quem está até hoje, eu sei quem é, se ninguém vai tirar de nós, não vai. E o Vassoura foi um cara que marcou a minha mente, mano. Ele fazia muito de vento, ele dançava em pé, ele quebrava. Eu falei assim, que é isso? E o Manchinha era um cara muito técnico e era outro estilo. E eu era o estilo do Manchinha. E de repente eu vi vários caras que eu não sabia quem era. Vários caras lá também. Eu falei, mano, velho, cara do São Jorge, do São Lourenço. O Alan, que trabalhou na época na TV Tocantins, que hoje é do audiovisual, foi muito amigo do Cezinha. Foi um dos moinhos de vento mais bonitos que eu vi na minha época. O Alan, em 1986, ele e o grupo dele fez a abertura de um cara chamado Adelma Jackson no Carlos de Pina. Era o Marco Aurélio, o Alan e mais 2 amigos deles. Ele via eles dançando. Eu queria dançar e minha mãe não deixava eu entrar, porque eu já dançava. Eu falei assim, mas é o Alan, vizinho nosso. Ele vai ver, ele vai deixar eu dançar. Ela, quieta aí, menino. Aí o Vassoura ia muito para a Praça do Ancião. Aí eu matava a aula para ir treinar com o Vassoura na Praça do Ancião.
Eu lembro da Praça do Ancião quando era cascalho. Lá teve uma época que a minha mãe me levou lá, voltando mais antes dos meus 10 anos, né? Lá era faiana, tinha faiana lá, acho que era isso mesmo. E aonde é o coreto, era onde eles montavam o palco para trazer a galera. Aí eu subi no palco da Nalva Guiar e da Gretchen. Minha mãe me levou. O que acontece? A Nalva Guiar, eu gostava muito dela, porque a minha mãe ficava repetindo um disco dela o tempo inteiro. E eu decorava, né? Martim da Vila, Raul Seixas. Fui criado escutando a música do momento. E a Nalva Guiar, ela de chapéuzão, traz esse menininho aí. Aí minha mãe levou eu lá, e minha mãe era fã dela. Bati foto com ela na época, eu nem sei se minha mãe tem essas fotos. A gente era muito pobre, para bater foto era só rico também, né? Mas o que me marcou mais foi a Gretchen, que eu grudei na perna da Gretchen. Eu achei aquelas pernas lindas demais, mano. O Hit, mano, fazia aquelas músicas Menina Veneno, cantava e fazia biquinho. Eu ficava ensaiando aqueles biquinhos dele no espelho, para imitar o Hit, para fazer na escola. Era maior fita, mano. Mas aí eu me identifiquei mesmo e me encontrei na cultura hip hop. Não tinha briguinha não, tinha briga pra caralho, briga foda, tinha muita coisa. A minha mãe me buscava no Cacacô ainda, eu já com 16, 17 anos, ela me buscava, porque era maconha demais, era roubo, era facada, tinha isso tudo, tinha tudo. Só que eu ia para dançar, eu e a galera do break, as crew de break, ia para dançar. Os caras iam para catar a mulherada, nós íamos para dançar, eu saía todo sujo, mas os caras, a gente ia bonito. A minha mãe, quando chegava na porta do Zeus, do Cacacoa, eu chegava atrás para buscar, porque ela achava que eu não ia prestar, né? A galera já avisava, avisa o Lucianinho aí que a mãe dele está aqui na porta. Aí já era, batia fio, né, telefone sem fio. Já chegava, já pulava o fundo e já ia para casa, voltava, não estava lá não. Pá. Só que é o seguinte, quanto mais minha mãe fazia isso, mais eu queria estar. Porque assim, a minha mãe, ela me deu amor. Mas a educação que me deu foi a rua, mano, velho. Isso aí a minha mãe não me deu. Isso aí, infelizmente, a minha mãe não conseguiu dar isso para mim. Minha mãe foi muito sofredora, né? Minha mãe teve uma vida muito difícil. Eu vi o que minha mãe passou, o que ela passa. Hoje ela tem 75 anos de idade, tá ligado? E o que eu puder fazer por ela, eu faço mesmo, velho. Faço. Se tiver que trocar o hip hop pela minha mãe, a minha mãe é a única pessoa que eu trocaria. Não troco meus filhos, não troco nada pelo hip hop. Não troco. Mas a minha mãe eu trocaria. Entendeu? Porque assim, é muito especial a minha mãe, né? E todo esse cuidado que ela teve comigo, entendeu? Você entende depois que você é pai, né? E mesmo quando ela ia também, eu achava bom. Mas a minha família mesmo que me moldou, eu para ser esse cara sagaz, eram os caras que eu tinha de referência, era o meu irmão mais velho, né? Era a maloca. Era uma maloca diferente da de hoje. Os caras, eles eram muito preocupados com a gente, para a gente se dar bem na vida. Eles não queriam que a gente tivesse a mesma vida que ele estava tendo. Né? A maconha de 80 era uma maconha 1000 vezes melhor do que a maconha de hoje. Esses caras estão fumando esterco. Não era. Tinha um cara da época, um cara que foi um dos primeiros traficantes da cidade de Anápolis, ele gostava demais de mim, mano. Demais. Inclusive, esse cara na década de 80, ele foi o principal traficante da cidade de Anápolis. Todo mundo amava o cara. Eu jogava bola, eu herdei a bola do meu irmão. Eu jogava na rua, e ele sempre estava na rua. E ele falava para nós, não se envolve no tráfico não. Vai fazer seu hip hop e vai estudar. Então os caras, eu desde pequeno, os caras já gostavam de mim, porque eles viam assim, você não nasceu para isso não, você nasceu foi para hip hop. E eu me senti importante, né? E assim, eu tive muita sorte, mano, que desde o ventre da barriga da minha mãe, eu fui consagrado pelo meu pai. Meu pai era assembleano, né? E eu sou místico. Eu tenho uma força mística que eu acredito nisso. E quando eu nasci, eu lembro que a minha mãe começou a frequentar terreiro, certo? E eu sei que eu tenho uma força muito mística com os índios, né? Então eu tenho esses dois lados. Mas o meu mentor é Cristo, né? Até não tem nada a ver com isso aqui. Eu odeio o sistema empreendedor da fé, eu odeio, mas eu amo Cristo. Cristo que me resgatou. Cristo é hip hop, mano. De 83 até 89 era Lucianinho. 87 e 89, o frigorífico Bordon patrocinou eu e o Manchinha para a gente representar o Bordon no campeonato estadual das danças, no estado de Goiás, aqui no SESI da Jaiara. 87 e 89 o campeonato foi aqui, 88 não teve. O Manchinha trabalhava no Bordon, aí ele conseguiu isso. Então a gente foi uniformizado, porque a cultura hip hop nessa época, os breakers usavam muito moletom.
que se identificava, as cores identificava de qual CRIO você é, né? E em 87 a gente foi campeão, em 89 não teve, em 89 nós enfrentamos as melhores CRIOs de rua do momento. Teve CRIO que tinha 6, 7 dançarinos e só eu e o Manchinha dançando, contra balé, contra valsa, contra cultura de rua, e nós ganhamos. Aí em 89 os jurados a mesma coisa e nós ganhamos dinheiro em 89, nós não sabíamos que ia ganhar dinheiro. Quando abrimos o envelope era como se fosse 2 salários mínimos hoje. O SESI patrocinava primeiro, segundo, terceiro lugar, nós ganhamos o troféu, eu e o Manchinha. Nós vencemos os melhores da época, eu e o Manchinha, mas nós estávamos preparados para isso. Isso foi em 89. Aí em 89 em diante eu comecei a sentir dores nas costas, mano, velho. Só que eu gostava de muito rap, porque o rap é a música do hip hop. Já gostava, a gente já cantava as músicas, tentava cantar as músicas em inglês, né? Ficava imitando os caras, já tinha um rap nacional acontecendo, e a gente gostava muito. E eu fui migrando muito para o rap sem saber, porque me deu hérnia de disco em 1991. Aí eu já não estava dando conta de dançar igual era, e também a nova safra de break que tinha estava muito além e estava me passando. E eu estava me sentindo escanteio. Só que os caras gostavam muito de mim, que eu sempre tive esse pulso de líder, tá ligado? Eu sempre impunha o meu lugar. Franzino, fraquinho, dançava muito, mas os caras estavam ficando melhor do que eu e eu tinha que me impor, né, de alguma maneira. E aí em Anápolis já tinha um cara ou outro que fazia rap, mas fazia cópia do que já tinha. Então a gente ficava cantando coisas do que já tinha. Autoral, você mesmo que criou a Anapolino de bater no sangue, fala assim, eu sou Anapolino, meu irmão. Foi eu, mano. Meu irmão. Foi a segunda chave da minha mente. Aquela sensação que eu senti no colégio Professor Faustino em 85, quando eu conheci o Marley e falei assim, fazer as minhas músicas, eu vou cantar. Falei assim, eu nasci para cantar, mano. Eu nasci para fazer rap. De 90 para 91, esse nome já vinha na minha mente, eu não sabia o significado. Aí em 91 eu falei assim, eu vou me chamar Ragaluk. Aí, como eu gostava de fazer muita poesia, eu fui para o rap. E os grupos de rap nacional ensinou a gente a se comportar politicamente. Por isso que eu falo para você que o hip hop ele me educou. Nessa época, eu entendi a luta dos pretos, dos índios. Eu sempre fui um branco no meio dos caras. Mas eu sempre fui um fudido financeiramente, igual os caras. E os meus irmãos que estavam comigo, era pardo, era preto, e nós era tudo igual dessa época. Tudo sofredor. Aí o Ragaluk nasceu, sim, de uma formação de entidade, irmão. Que eu vejo várias forças quando é esse nome. Esse nome é forte demais, mano. Para eu fazer o meu primeiro trampo, de 90 até 96, eu escrevi várias músicas. Eu fui aprendendo a compor, aprendendo a entender. O Marley foi me ensinando as estrofes, refrão. E eu sempre tive uma veia harmônica. Eu sempre gostava de rap e de músicas do hip hop harmônicas, cantadas, né? Isso fez um diferencial muito grande. A música que fez eu me tornar melhor, eu me superar, foi Sangue nas Flores. Eu escrevi ela em 96. Em 96 eu parei e pensei assim, cara, eu tenho que fazer uma música para Deus. E Sangue nas Flores, a primeira versão é de Stair to Heaven do Led Zeppelin, o refrão. Eu peguei o refrão, fiz uma versão e depois fiz um rap nas estrofes. Mostrei pro Marden. E ele falou, puta que pariu, mano, você é o cara mais louco que eu vi. Você está misturando rock com rap. Eu falei assim, cara, é as minhas influências. E deu certo. Aí em 96, um grupo chamado Bone Thugs and Harmony fez uma música chamada The Crossroads e ela ganhou o Grammy como a melhor música do ano e a melhor rap do ano. E eu, quando ouvi a música, falei assim, vou escrever a versão. E fiz a versão da música. Eu fiz a versão da música, mostrei para o Marden, coloquei voz aqui em Anápolis, não ficou igual eu queria. Eu chamei 2 amigos meus, só um que foi, e fiz em São Paulo e voltei. Eu trabalhava na escola de enfermagem Florence Nightingale. Aí, isso foi em 97. 10 dias depois, o telefone toca lá na Florence Nightingale, São Paulo. Aqui é da gravadora Ritmo Quente Cascatas, nós pegamos seu contato com o Mardendinho aqui, você pode vir aqui em São Paulo, sua música está estourada aqui nas rádios. Dona Maria do Carmo falou assim, vou te dar mais 15 dias, você vai lá e resolve. Eu fui, juntei dinheiro com a galera aqui, fui para São Paulo, cheguei lá, cara. Assim, os caras que eu era fã, eu comecei a ter contato.
E os caras que eu era mais fã, como o RZO, como o Racionais, a gente ia estar nos mesmos eventos que os caras. Aí eu voltei para Anápolis, preparei os caras, preciso fazer mais 2 músicas para tocar, a gente vai abrir show para os caras, vai ter uma turnê de um grupo chamado Black Company de Portugal e a gente vai estar junto. Aí eu fiz contrato individual, porque eu era o mentor, e fiz contrato como Hagaluk, porque eu tinha criado uma posse na época, em 92, chamada Atitude que Domina. Na época, quando você montava posse, você chamava todos os caras que tinham talento, eles faziam posse de uma posse. Grafiteiros, DJs, MCs. Mas quando eu fui fazer o contrato lá, foi Hagaluk. Só que eu tive 2 parceiraços comigo, que foi o Afla Killer e o Cangaia Mike Zaya. Aí o Afla Killer que se tornou parceirão forte mesmo, que foi passar fome comigo junto em São Paulo. Aí eu comecei a fazer intercâmbio e amizade com o pessoal fora de Anápolis e do estado de Goiás. Então aí eu vi que eu não cantava porra nenhuma, cantava nada. Eu pensei, cara, eu tenho que melhorar demais. E os caras sempre tendo paciência, canta assim, não precisa gritar, não precisa berrar, tem a dinâmica do microfone. Os caras me deu muito toque, mano. Demorou muito para eu aprender a cantar, que eu era o pior era eu. Para escrever eu era o melhor, mano. As ideias minhas eram as mais loucas, as mais revolucionárias da época. Para cantar eu era o pior. Aí eu morei de São Paulo de 98 até 2003. O primeiro disco meu foi distribuído pela Universal Music. Teve uma venda muito boa na galeria. Só que a gravadora ela faliu em 2000 e ela foi insistindo com a gente até em 2003. Eu sou da mesma gravadora que tinha o Arte Popular, que teve o Soueto, que teve o Rodriguinho dos Travessos. Eu sou dessa mesma gravadora. Só que eu peguei o foco dela descendo. E cheguei a trabalhar na gravadora. Aí eu vim embora em 2003 para Anápolis. Quando eu vim embora em 2003, eu já tinha um conhecimento de música. Aí eu fiz, o primeiro disco é Atitude que Domina, distribuído pela Universal Music, feito pela gravadora Cascatas Records, Ritmo Quente. O segundo disco foi feito com o jornal Anápolis, produzido pelo Estúdio 32, produção artística toda minha pela Na Parada Records, que eu falava Hagaluk Na Parada Records. É o disco O Observador. No começo de 2005, que foi o meu terceiro disco, né, o que se chama Arte e Ativismo. Aí é o meu disco gospel. É um disco que eu falei assim, cara, a minha vida é antes e depois de Cristo. Eu tenho que fazer um disco para Cristo. E eu tinha Sangue nas Flores já feito, eu pensei, cara, eu consigo fazer. Se eu fiz isso para Cristo em 96, eu consigo fazer um trampo. E fiz. Aí foi um disco sentado, o seguinte, não pode ser um disco para as igrejas. Tem que ser um disco do que eu sou, do que Cristo fez na minha vida e eu retribuí para Cristo. O rap é protesto. Então ali é poesia sobre questionamento dentro das igrejas, questionamento das minhas falhas, onde eu poderia ser melhor, a gratidão de Cristo ter me mantido vivo, a minha conversão quando eu conheci Cristo. Cara, eu fui para um retiro e eu fiquei 3 dias, mano, nessa chácara, Dair, graças ao pastor Huck. Primeiro dia eu já curti, no segundo dia eu falei, sim, é demais. Aí no terceiro dia eu tive um encontro com Cristo. Sabe como eu me senti muito acolhido? Eu me senti muito protegido, cara. Ao ponto de eu não querer vir embora. Eu queria ficar na chácara. O disco foi muito bem aceito nas igrejas, e as igrejas que entenderam o meu trabalho. E eu sempre levei o hip hop comigo, o grafite, o break. Então, onde eu ia, eu levava os caras junto comigo, não era só eu. A música abriu as portas, mas eu levava os caras para... a rua está aqui. E tinha pastores que entendiam nós, mas tinha pastor que não entendia. Cara, eu carreguei tudo que eu aprendi com as pessoas, eu carreguei tudo. O amor da minha mãe até os meus 10 anos, a minha formação com os caras, a minha ida para São Paulo de 98 até 2003, que me fez despertar para o lado promocional da cultura. Promover as oficinas, fomentar as nossas atividades, mostrar para os nossos quem nós somos e o quanto que a gente pode fazer. O São Paulo foi uma escola muito grande para mim. Quando eu trabalhei na gravadora, eu tive muito contato, eu morava na periferia. E o pessoal de São Paulo dessa época, eles já militavam sobre a periferia ter voz e vez. Eu aprendi muito, mas como é que eu vou negociar? Aí eu fui ouvindo, me policiando, lapidando, até que eu falei assim, cara, eu tenho que ser
Sangue nas flores, irmão. Eu tenho que ser a poesia forte, mano. Em 2009, quando eu me permiti a ter conhecimento e fazer amizade com outros setores culturais, eu fiquei enriquecido com as histórias dos meus irmãos. Isso fez eu abrir a mente e eu entender e ouvir muito mais gente, mais mestres para poder me ensinar. Esse é um ponto forte da Casa Hip Hop. Eu ter aprendido com outros mestres de outros setores culturais. Eu trouxe isso para a Casa Hip Hop. E quando eu falei, eu vou fazer a Casa Hip Hop, chamei os irmãos e as irmãs que sempre ajudou a fazer as apresentações, vocês vão estar comigo. Os que não vai estar comigo, só se não entender o projeto. Não é um que manda, é todo mundo que manda, todo mundo vai ter sua responsabilidade e todo mundo vai ter voz e vez. Porém, todo mundo vai ter que dar sua contrapartida, nós vamos ter que fazer o bagulho andar. Chegamos nesse espaço, foi o 5º lugar que eu olhei. Quando eu entrei, Deus falou, é aí, mano, velho, é aí. Tudo fudido, tudo detonado. Foi agora para manter. Eu comecei a entender sobre recursos públicos para a cultura hip hop. Falei, caralho, esse aí é o jeito que nós temos que conseguir as coisas. Aí a casa, ela virou o quê? Ela virou não só a casa do hip hop, ela virou o refúgio dos irmãos que não estavam tendo espaço para poder ter um lugar para fazer os seus ensaios, do teatro, do audiovisual, da capoeira. Capoeira é nosso parceiro aqui, Capoeira Luanda, 10 anos, tem 10 anos que nós estamos aqui, Capoeira é nosso parceiro. Hoje aqui a gente tem freestyle, sambadeiras, audiovisual, capoeira dos irmãos até hoje, break, grafite, danças urbanas, carro-chefe, break olímpico. E todos os parceiros que vêm fazer, a gente abre as portas. Aos meus 11 anos de idade, eu vim morar na Floriano Peixoto, 1438. A Casa Hip Hop é 1336. Com 13 anos de idade, tinha uma padaria aqui na esquina chamada Santa Marta. Aqui, onde a gente está na Casa Hip Hop, era máquina de arroz. Esse quarteirão inteiro aqui era máquina de arroz. E todo dia de manhã, eu passava nesse portão aqui, eu quero ser um anjo de Cristo. Passava o dedo, eu quero ser um anjo de Cristo. Aos 13 anos, eu quero ser um anjo de Cristo. Eu quero ser um anjo de Cristo. Todo dia. Morei aqui na Floriano Peixoto por muitos anos. Aí, com 17 anos para 18 anos, eu estava chapado, louco pra caralho. Parei nessa esquina aqui, ó, da Floriano Peixoto com a Barão de Cotegipe, 11 horas da noite, chapado. Abri os braços, falei assim, eu vou morrer. Aí veio o ônibus da TCA na época, não freou não, mano. Ia passar por cima de mim, literalmente. Quem me salvou foi meu brother da época, Claudinho Castanheira, que serviu comigo na base. Nós caiu, sabe aonde, mano, velho? Aqui na porta da Casa Hip Hop, velho. Aí, em 2014, maio de 2014, de maio até novembro, eu reformando a casa, fazendo atividade aqui dentro com os meninos, fazendo oficina, fazendo evento, pau quebrando. Falei assim, agora vamos grafitar essa casa. Diego Gomes, primeiro grafiteiro da casa. E do outro lado da rua, quando ele estava grafitando, eu vi a cena. O índio olhando para mim, eu vendo o Gomeira grafitando e a esquina que eu tentei suicídio. E a casa com o portão semi-aberto, falei assim, caralho, mano, onde eu ia morrer, nós vamos resgatar várias vidas. Puta que pariu, mano. O bagulho é doido demais, velho. E eu falei isso pro Diego, mano. Falei, mano, o índio que você vai fazer lá no fundo, lá vai ser... Agora eu entendi, mano. Aí eu fiz um esboço do índio, né? E esse índio tá lá, mano, velho. Então não é à toa, mano, que eu tô aqui, velho. Não é à toa, mano. Nem se eu quisesse, eu ia morrer, mano. Meu nome é Hagaluque, meu sangue é napolino. Eu vou falar real pra você que tá me ouvindo. Jesus é minha fonte, minha fé, minha vida. O microfone é minha arma, aqui vai minha rima. Meu rap é positivo, é poesia. Sem medo eu tô aqui pra derrubar seu ódio, seu preconceito, sua ignorância, sua arrogância daquele jeito. Você olha, me critica, fala da minha beca, diz que sou maloqueiro e pro seu desespero. De ponta a ponta, opa, o rap toca, desembola na maloca, desembota numa roda, roda pros mano que roda, caimo em giro de costas, tiro giro de cabeça, é nós na parada, na rima evangélica, na poesia periférica, de quebra em quebra, até o cérebro central, o anapolino... Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis. Realização,
Mistura Caipira Produções e Vídeo Memória.